Olá, eu sou Gorete Vasconcelos. Atualmente trabalho como formadora, professora formadora na DDPM CEMED e também como psicóloga no Banco de Olhos do Amazonas, que é um setor da Secretaria Estadual de Saúde. Para mim é uma grata satisfação estar aqui nesse espaço, nesse cenário do Leitura Ativa, para compartilhar a leitura ativa que nesses últimos dias eu vim desenvolvendo na preciosa obra de Tiago de Mello, O Menino Irmão das Águas. Para mim, o contato com o texto, com a literatura, é sempre uma oportunidade de alargamento, de experiência, de mergulho dentro desse universo subjetivo que no contato com o texto nós somos remetidos. E foi isso que aconteceu ao me deparar com essa literatura, com esse material riquíssimo em que o nosso saudoso Tiago de Mello nos encanta, nos traz uma poética impressa na narrativa, uma narrativa amazônica, que carrega toda uma sentimentalidade, todo um afeto e todo um contexto do cenário que constitui esse território. O Menino Irmão das Águas é uma narrativa, um conto, escrito por Tiago de Mello e que traz a história de uma criança, o Pedro, uma criança de 7 anos, que ao viajar com o seu pai nos rios amazônicos, no caso aqui no Paraná, do Urucará, ele vivencia uma situação típica da região amazônica, que são momentos que aqui a gente chama de temporal, Então o pai vai viajando num barco bem pequeno com ele vai na parte de trás desse barco ali, 7 anos de idade, bem encolhidinho, e de repente no meio da viagem uma grande ventania se movimenta ali diante do cenário e ele fica preocupado com o pai ali seguro no leme para evitar qualquer acidente. E ele também, com certeza, o livro nos traz essa emoção, ele impresso por aquela situação, ele tenta chegar na parte da frente do barco e de repente ele cai no rio e o pai não vê. E de repente, depois de alguns minutos, o pai percebe que o filho não está mais no barco e aí se instala toda uma angústia da busca por esse filho que desaparece nas águas. Ao ler o livro, eu, que sou dessas terras, que também já tive a oportunidade de viajar nos rios amazônicos, mexeu, impactou com aquele poder que a literatura tem, de mexer com a gente, de fazer com que a gente mergulhe na nossa sentimentalidade, nas nossas experiências, nos remeta às memórias. Eu imediatamente fui remetida a esse lugar. E aí no poder que a literatura, por esse enredo, eu fui sentindo todo esse processo que o livro foi me encaminhando. E aí eu digo assim, é uma obra maravilhosa que requer que a gente, principalmente nós que convivemos nesse cenário, possamos nos deparar com esses escritos e verificar aquilo que vamos sendo afetados à medida que lemos o material. Então eu, nas minhas memórias, pude me deparar pela experiência com aquele imaginário que a obra traz e também pensando como é que esse pai, o que esse pai sentiu, o que aconteceu. E era como se eu estivesse ali, eu fiquei muito mobilizada, muito mexida. Alguns momentos eu me emocionei com a leitura, E aí sempre ávida por querer saber como ia se desenrolar o decorrer da história, que eu não vou contar o final para que você possa ser convidado a ler o material, a se encantar, se afetar com o que a obra vai lhe conduzir e que nessa experiência para mim é um convite que eu faço, Ler Tiago de Mello, um dos nossos maiores autores amazonenses, e com esse conto que faz um recorte
do cenário amazônico, daquilo que ele impõe, das experiências, daquilo que a obra vai trazendo, até que a comunidade vai se envolvendo, até que se chega no final, e que aí o final é um convite para que você se depare e busque conhecer, mergulhar e se impressionar com essa obra. Todos os contos, né, como bem a gente sabe, é um gênero que ele faz um recorte dentro de uma realidade específica. E essa realidade desse conto, do conto Menino em Mão das Águas, faz um recorte dentro dessa dimensão da relação do homem com a natureza, da relação do homem com a grandiosidade dos rios, do menino que é atravessado pela experiência, e sua experiência de vivência nessa realidade faz com que ele, ao ser inserido nesse cenário, ele possa ir sendo conduzido até que ele tenha o desenrolar daquilo que o autor nos conduziu e nos prende pelo enredo traçado durante a obra. Então, eu os convido a ler Tiago de Mello, O Menino Irmão das Águas.